Acho que algumas coisas ficaram claras nessa noite e não tem como negar que o Pedro Caixinha errou tudo que ele tentou até o apito final na Vila Belmiro. Mas, óbvio que tem coisas boas nesse jogo, o placar final não é uma delas, mas se vamos começar a analisar Santos 1, Palmeiras 2, eu acho justo que a gente comece tirando o primeiro band-aid dessa história, que é o Santos é freguês do Palmeiras. Ponto. Não tem essa de achar que ganhou a primeira final do Paulista, ganhou no ano lá em 2023 na volta do Brasileiro que depois foi rebaixado. No histórico é muito desfavorável. Então, a primeira coisa é, não estamos perdendo para um time que está no mesmo momento da história que a gente. A gente perdeu para um time que tem mais estrutura, mais dinheiro, mais organização e mais técnica. Tem mais jogadores de qualidade do que o Santos. O Santos está num processo de reconstrução voltando de uma Série B. Tô passando pano com esse comentário? Não. Tô só colocando e ponderando a distância que existe clara entre dois times. O time do Palmeiras hoje remendado, com meia dúzia de moleque, é capaz de jogar um jogo mais consciente, mais inteligente e consegue vencer o Santos na Vila Belmiro. Um Santos que no primeiro tempo foi bem, um Santos que no primeiro tempo jogou para frente, tentou replicar o estilo de jogo do seu treinador, mas que no segundo tempo, quando não tinha mais perna, virou um casado contra solteiro. E o Santos, no caso, era o time de casado. Não tinha como, não tinha quem conseguisse correr. Não tinha organização tática suficiente para se retrancar. Vou falar uma coisa que pode soar irônico. O Santos não conseguiu ser o time do Carille do ano passado. E em certo ponto isso é bom, porque o Santos jogando com o time do Carille teria perdido de 2-0 e não de 2-1. Pelo menos no primeiro tempo a gente conseguiu ir ao ataque e criou algumas complicações para o Palmeiras. Eu acho que a parte física foi o ponto principal da derrota. Não tem nada que o Santos pudesse fazer no sentido de troca de peças, porque é o problema número dois. O problema número dois é o Santos não tem elenco. O Santos, mal e mal, tem 11 jogadores. E os 11 jogadores que não estão todos em boa fase. Então, quando você precisa trocar o time para continuar fazendo a estratégia treinada pelo seu técnico, é onde dá mais problema. E para o azar do Santos, ainda hoje, a escalação que o Caixinha queria colocar em campo, ela, para mim, foi inteligente, foi boa. Eu acho que o Tassiano teria feito um bom jogo. Era a típica a jornada que ele poderia ir bem. Só que ele sai machucado. E aí, quando sai machucado, você tem o exemplo da cartilha do porquê o Santos não tem elenco. Entra o Lucas Braga, que é substituído no segundo tempo com 10 minutos. E o Lucas Braga simplesmente inexiste em campo. Ele não dribla, ele não ataca, ele não recompõe. E aí você fica totalmente exposto. Porque o Palmeiras foi ganhando campo e o Santos foi cansando, foi cansando. Quando chegou no momento que não tinha mais perna, era uma questão de tempo. Até durante o jogo, quando deu ali na casa dos 32, 35, tava nítido que o empate para o Santos já era uma coisa heróica, porque não tinha mais de onde tirar. E aí o Pedro Caixinha junta-se a isso com uma maneira que o Santos tinha para jogar, que só poderia ser replicada com bons jogadores vindo do banco na mesma intensidade que os titulares. E aí quem entrou? Entrou o Luan Pérez para entrar na zaga ali e substituir o Baço. Até aí, 6 por meia dúzia. Ele coloca o Rainer de ponta, e aí você começa a ver o outro problema, né? O problema de você não ter elenco. Ele coloca o Lucas Braga como primeira opção, né? Não poderia ter. Acho que tem que começar a colocar moleque da base. Se a gente não tem jogadores do time titular veteranos que aguentam 90 minutos, coloque moleques da base que podem jogar. O Luca Meirelles é um bom exemplo. Ele veio da base, eu não acho que ele fez um primeiro tempo ruim, mas ele saiu esgotado.
Ok, tem que trocar por outro moleque. O Wendel não pode jogar. O Wendel simplesmente ele dá o ataque para o Palmeiras no gol de empate, que ele vai tentar matar uma bola para fazer o pivô, a bola quica na frente dele, ele perde completamente o tempo da bola. A bola bate na cabeça dele e volta para o campo de defesa. E aí o cara do Palmeiras pega de frente para o jogo para poder armar. E arma a jogada. E aí você cai nos problemas que o Santos tem. A bola é passada de um lado para o outro, até que chega na ponta direita, onde está mal posicionado o Léo Godoy. Outro que fez uma partida muito ruim mesmo. Deu uns carrinhos meio maluco, não foi no ataque, não teve nenhuma participação interessante. Mas eu vi ainda alguns jogadores indo bem nesse jogo. O primeiro deles é o Guilherme, eu acho que vive a fase Jean Mota da era Caixinha. O Soteldo estava muito bem enquanto tinha físico, conseguiu criar bons espaços, criou jogadas, poderia ter feito um gol hoje, não tivesse dosado mal a força no chute. E o Escobar. O Escobar fez uma ótima partida. Tava todo mundo com medo de que o Escobar ia levar um baile do Estevão e o Escobar foi muito bem, disputou pau a pau. O Estevão, claro, é muito mais talentoso que o Escobar e uma vez ou outra ia acabar passando. Mas, no geral, o confronto Escobar e Estevão foi bem equilibrado e não foi ali um deita e rola do ponta do Palmeiras. Só que do mesmo jeito que a gente tem jogadores positivos, e aí um outro que eu tava esquecendo aqui, eu tava olhando minha lista, o Schmidt entrou parece que bem, me parece, né, que a disputa por titularidade fez bem ao Schmidt. Ele começou a olhar que se ele ficar jogando naquela lerdeza dele, ele vai perder o espaço. Hoje entrou um pouco mais ligado, eu gostei. Acho que o Schmidt deve continuar nesse time titular no lugar do Pituca, que é um dos que foram muito mal. O Pituca, para mim, é a essência, e isso é muito triste de falar, é a essência da aura Carille que permanece no Santos. Ele não é aquele jogador intenso que aparece na área. Apareceu uma única vez e só tem perna esquerda. Quando caiu no pé direito, ele preferiu jogar para o esquerdo e perdeu a bola. O Pituca não tá sendo aquele motor, ele corre muito, mas parece que ele corre errado. Ele corre para tudo que é lado e não consegue entregar muita coisa. O Basso eu achei muito mal, muito lento. E aí você levanta de novo a discussão: será que o Gil não poderia atuar nesse time para fazer o que o Basso está fazendo? Será que o Gil não poderia fazer? O Basso é tão melhor assim que o Gil para esse encaixe tático que o Santos quer fazer? O Léo Godoy, que eu acabei de citar, que eu acho que não marca, não avança, não faz muito volume. Até estava antes de gravar o vídeo ouvindo um pouquinho da entrevista coletiva do Caixinha. Ele fala que provavelmente no próximo jogo o Sherman deve voltar. Pra mim, quando é que fala que o Santos tinha que ter mudado uns 9 jogadores, né? Mas aí não tinha como. Mas eu acho que o Léo Godoy ficando em campo foi pior do que o Sherman faria na defesa, né? Acho que não agregou nada. E o Wendel, que pra mim deu todas as demonstrações hoje de que ele não pode continuar no Santos, ele não pode ser mais relacionado e ele não pode, quando o Tiquinho estiver disponível, ser considerado como reserva direto. Essa vaga tem que ser do Luca Meireles. Ou do David Washington, se ele vier mesmo. Agora, para fechar, até porque é vídeo de derrota, não vou ficar aqui 10 horas falando também, que já passou da meia-noite, eu tenho mais o que fazer, como dormir, de cabeça inchada. Tem que ter tempo pro caixinha, tá? Já todo mundo cantou essa bola antes e agora é o momento de botar na prática. O elenco que ele tem na mão não é bom. O elenco que ele tem é bem fraco. O time é super dependente de um esquema tático que consiga amenizar essas fragilidades. O problema é que agora o esquema tático que consegue colocar o Santos para atacar, que é uma coisa muito à frente do que acontecia no ano passado inteiro, ele exige demais que esse time se desgasta. E aí você começa a abrir outros problemas, que é essa da falta de elenco, por exemplo. Então o Santos precisa contratar, precisa dar mais peças pro Caixinha, precisa se virar e trazer outros caras. Não vai ser o Tiquinho Soares sozinho que vai colocar esse time em pé. Ele precisa de muito mais do que isso. A gente precisa de peças de meio de campo que funcionem mais. A gente precisa de vícios do passado, como foi dito do Caixinha também na coletiva,
né, fazendo uma clara referência a alguns jogadores que ainda jogam da maneira como o Carille treinava o time, eu acho que esses caras não podem mais estar no time titular. Eu chuto que essa mensagem foi pro Pituca. Eu chuto. E eu acho que no próximo jogo contra o Velo Clube, o Santos não deve ter o Pituca como titular. Eu acho que o Schmidt e o Rincon vão ser a base desse meio-campo. O Tassiano saiu machucado, acho que não vai ter condição de jogar o próximo jogo, então voltamos com o Soteldo na meia. Agora, ele tem um problema na ponta direita, porque o Lucas Braga, da maneira como ele saiu do campo, para mim, se esgotaram as oportunidades para ele. O Rainer não é uma possibilidade também. O Wendel não tem mais essa possibilidade. Então, assim, ao invés do Caixinha ganhar jogo a jogo opções, ele está perdendo opções. E isso é muito complicado. Não em termos de classificação, não em termos de temporada, porque eu acho que vai mudar muita coisa. O time titular do Santos não é esse. Vai ganhar algumas peças. O Barreal agora vai ter que chegar para ser meia, para Soteldo e Guilherme poderem jogar nas pontas. De novo vai faltar um reserva, porque o Miguelito não é usado. Ele relacionou hoje o Bom Tempo. Ele está colocando o Luca Meirelles. Eu acho que daqui a pouco ele vai começar a botar o Ian no meio-campo. E aí o Santos vai começar a ganhar um pouco mais de gás usando a base. É a saída que sobrou para ele. E, para fechar, talvez em algum momento o Caixinha vai olhar e pensar se essa formação que a gente coloca tão intensa para marcar e para se jogar para o ataque, pelo menos por um período, se por uma segunda metade não vale a pena ter uma formação um pouco mais conservadora com três zagueiros. E aí você ganharia a possibilidade de ter o Gil na sobra. Se você colocar o Zé Ivaldo, que eu nem acho que foi tão mal hoje, apesar que o gol decisivo do jogo passa meio que por baixo das pernas dele, tentando fechar a perna de um jeito esquisito, mas eu acho que ele não fez uma partida ruim. Você poderia fazer um trio de defesa com o Luan Pérez pela esquerda, o Gil mais na sobra e o Zé Ivaldo pela direita. Assim, você conseguiria armar esse time de uma maneira diferente, poderia ter dois volantes ali para proteger um pouco mais, e você abriria espaço ali para ter os pontos da maneira como o Caixinha gosta e você teria referência no ataque. Acho que é uma possibilidade que ele pode tentar. O problema disso é que é jogo quarta, domingo, quarta, domingo. Então você não tem tempo de treinar coisas novas, é só papo e conversa. O treinador anterior, que só treinava um esquema tático, achava suficiente, porque ele não fazia nada de diferente e toda vez era aquela mesma tragédia em campo. Tomamos na cabeça, mas seguimos em frente. Começo de trabalho é assim mesmo, vamos dar paciência, vamos dar tempo pro Caixinha poder trabalhar e espero que a diretoria dê para eles reforços, porque senão o negócio vai ficar muito complicado daqui para frente. Beleza? Conta para mim nos comentários o que você achou dessa partida, o que você não engoliu das ideias aí do Caixinha. A gente se conversa por lá. Deixa para mim o like fazendo o favor para dar uma força pro canal e também se inscreve. É muito importante pra gente. Tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço. Tchau.